Este é mais um episódio do Bastidor de Milhões. Estamos aqui no Eclipse Experience, direto de Bento Gonçalves. Hoje eu vou bater um papo com o Felipe Azevedo da AZTrips. Fala, Tudo bom, Felipe. Bruno? Beleza? Obrigado pelo seu tempo e por compartilhar essa história com a gente. Eu que agradeço, está sendo incrível participar de tudo isso. Legal. Felipe, para a gente começar, se apresenta pro pessoal para eles conhecerem o Felipe e a AZTrips. Boa, legal. Vamos lá. Felipe Azevedo, né? Sou fundador da Z Trips. Nós temos 3 anos e meio de mercado, mais ou menos, funcionando, operando. A gente trabalha só com grupos, exclusivamente com grupos de 15, 20 pessoas ali. E a gente passou uns bons anos bem pequenos, só com grupos de um dia, de final de semana, e conseguimos expandir bastante para viagens pelo Brasil, para América do Sul. Hoje a gente opera fora do estado de São Paulo com 60 grupos no ano, mais ou menos, de 5 a 7 dias, mais ou menos. E contando day use e final de semana em São Paulo, mais uns 40. Então, 100 grupos só nesse ano aí, bastante gente, uns 2.000 clientes, mais ou menos. Pô, legal, cara. Nem eu tinha noção do tamanho dessa operação. Cresceu bastante depois que a Intura entrou. Pô, que legal. E tem uma coisa, Felipe, que os agentes que vieram aqui pro Eclipse, a gente está chegando aqui nas últimas entrevistas Uhum. e deu para perceber que todos têm um nicho bem definido, eles entenderam que era necessário se posicionar para não ficar nessa guerra de preço. De onde que saiu esse teu posicionamento? Explica um pouco melhor da experiência que você entrega. Quando eu comecei com o que eu conhecia, que era trilha, perto de São Paulo, de um dia, Itatiaia, Pico dos Marins, Ubatuba, coisa bem simples, mas era o que eu tinha perto, o que eu olhava no Instagram, é o que eu gostava de fazer. E quando eu comecei, eu lembro que a primeira viagem que eu programei era uma trilha noturna para ver o nascer do sol. E só que eu joguei para vendas e ninguém fechou. Ninguém fechou. O pessoal que falou que ia, não foi, e aquilo lá já me deu um baque muito grande. Falei, pô, acabei de montar a empresa, fiz um monte de coisa, trabalhei muito e nada, assim. Aí me afundei em livro, acho que tudo que eu quero aprender eu aprendo em livros. Eu jogo, uso muito audiolivro, muito Kindle, muito curso, muito YouTube. E lá tava falando, né? Ou você compete por preço, ou você compete por diferencial, né? Se você competir por preço, você vai perder, porque você é pequeno e tem empresas muito maiores que podem reduzir os custos. Ou você compete por diferencial, por valor, né? E quanto mais valor você gera, mais você pode pôr o seu preço ali, né? E aí, acho que foi muito natural eu começar colocar o que eu acredito, o que eu amo. Eu sou o meu público, eu acho que isso faz muito sentido quando você constrói algo que você amaria viver. Acho que isso faz muita diferença. Eu sou apaixonado por trilhas, por psicologia, eu fiz uns anos de faculdade, por yoga, e aí eu juntei tudo isso nas viagens, né? Trilha com yoga na praia, deu super certo, começou a dar certo. Eu falei, pô, que tem muito valor, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto. E aí eu comecei a focar, porque foi muito natural, mas eu tive que buscar algo que fosse verdadeiro para mim, que eu sei que outras pessoas ressoassem com isso. Legal. Nas entrevistas aqui, eu conversei com o Nicolas, o É, chileno, ele falou uma frase bem interessante. Ele falou: o meu público sou eu no passado. é. Então, pessoas que ele evoluiu naquilo que ele Uhum, faz e hoje ele ajuda pessoas que, assim como ele no passado, tinham certas dificuldades. total. Agora, essas pessoas que viajam com você, o que que exatamente elas estão buscando nessa experiência? Eu, eu sempre falo, em todas as viagens, que a nossa viagem é um meio para um fim. Se você quer ir lá e viajar e só tirar foto e guardar momentos, chegar em casa e falar, pô, a viagem foi ótima, pra gente não tá entregue. A gente quer que você chegue na semana que vem na sua casa e fale, pô, estou me sentindo mais leve, estou mais conectado comigo mesmo, eu consegui olhar minha vida de uma maneira muito diferente. A gente sempre traz a, a, a nossas chamadas nas nossas landing pages, no nosso comercial, no Instagram,
É sempre para tirar as pessoas daquela rotina muito louca que a gente vive nas metrópoles, no trabalho, né? Às vezes a gente está muito estressado com o trabalho, às vezes a gente passa por um termo de relacionamento e a gente se perde nisso, então passamos por um luto que às vezes é difícil e a gente perde o nosso eixo, a gente perde aquela conexão com a gente, fica estressado, fica ansioso, depressivo. E a ideia é sair dessa rotina e ir para um lugar de natureza, que a natureza é o nosso verdadeiro lar, e nesse lugar a gente consegue se reconectar com a gente consegue entender o que está acontecendo, por que isso aqui deu errado, o que eu estou fazendo no meu trabalho que eu deveria melhorar, como eu lido com a minha família e comigo mesmo que poderia ser melhor, num lugar de paz, de tranquilidade, que é a natureza, que o yoga proporciona também. E aí, quando ela retorna para a semana, ela retorna muito mais leve, podendo lidar com as dificuldades ali da vida muito mais tranquilo, com muito mais pé no chão. Pô, legal. Você falou que atende em média 2.000 clientes ao longo de um ano. A gente aprende muito lá na escola, processos para poder você não ter que ficar sempre buscando novos clientes, mas sim Uhum. vender mais vezes para os mesmos clientes. Me conta um pouquinho como que você traz isso no seu dia a dia da empresa para garantir que esses 2.000 clientes tenham um ciclo extenso com você, Uhum. uma esteira de produtos para poder eles viverem experiências complementares. Nesse Pensando nisso, quando eu penso no meu processo, o que eu acho extremamente interessante é, se você estiver muito no começo, se estiver, começando agora, pega um produto e faz o máximo dele possível, porque você tem muita experiência em um produto. E aí você tem os mesmos criativos, o mesmo discurso de venda, você já sabe tudo. Você conseguiu um bom fluxo de caixa com esse produto, você começa a criar outros. Porque se você começar a criar vários, e aí sua atenção dispersa, seu investimento de tempo disperso, você precisa perder muito mais tempo pesquisando e tal, e aí a chance de você não ter um fluxo de caixa bom que segure esses vários testes, porque são testes, acaba dando, pode dar uma apertada no caixa. Então eu sempre falo, no começo, foca em um, garante um bom fluxo de caixa e começa a testar outro. O que eu acho interessante é sempre focar no mesmo público. Às vezes a gente quer pegar, não, a gente quer casal e também família, mas também criança, mas também idoso. Cara, são discursos diferentes. O idoso quer ir para um lugar diferente da família. Você vai ter que ter um lugar diferente, um discurso diferente. Quando você pega uma família, por exemplo, ou um casal, ou uma pessoa viajando sozinha, no meu caso é muito grupo de pessoas sozinhas. Cara, ela quer ir viajar para 10 mil lugares, não tem por que eu buscar outro público. Então ela quer ir conhecer a Chapada dos Veadeiros, depois ela quer conhecer a Amazônia, ela quer passar o Réveillon na Patagônia. Então eu pego esse público, entendo qual que é o estilo de vida dela, ela viaja em férias, ela viaja em feriado, ela viaja de final de semana, e aí eu crio produtos pensando nesse público. E aí eu sempre tenho um principal, depois outros produtos que eu posso levar a esse. Então, eu tenho hoje desde viagens de um dia em São Paulo de bate e volta, R$ 200, até viagens da América do Sul de 14, 15 mil reais. Então, ela pode seguir uma escadinha muito tranquila de vários produtos dentro do meu catálogo. Pô, tu trouxe uma sacada bem interessante, principalmente porque a grande maioria dos agentes, eles são agentes independentes, operam em home office, Uhum, tudo, e eles acabam se perdendo nesse processo de crescimento. E uhum, você trouxe essa sacada do foco em um público, uhum, e você pode expandir produtos para esse público, uhum, porque criar uma estrutura de prospecção para um público diferente é uma narrativa completamente totalmente. diferente, o que eles compram, a ideia do que é valor para aquele público Uhum, diferente, muda exato. tudo e a gente acaba tendo muito trabalho e não consegue dar conta. Não é Uhum, que é impossível você atender públicos diferentes, mas você tem que entender qual é a tua realidade, o tamanho da uhum, sua operação para você crescer da maneira correta. Senão a gente acaba se perdendo durante o crescimento e aí acontece muito aquilo que eu falo muitas vezes. A gente, por não crescer da maneira correta, acaba sacrificando a nossa própria família em uhum, relação ao tempo. total. Então, eu passo de 7 da manhã até 10 da noite trabalhando porque eu estou crescendo da maneira errada, Uhum, enquanto isso os meus filhos estão crescendo sem o pai porque eu tenho que fazer, prover dentro de casa. É um exatamente, risco isso daí. exatamente. E tem muita gente que busca Z, tanto clientes como
colaboradores falam, pô, por que que a gente não faz um que é muito procurado? A gente não faz trilha com cachorro, viagem com cachorro, porque Pô, tem muito legal. hoje pai, mãe de pet e tal. Pô, por que que a gente não faz de mãe com filho? Porque Daqui a tem pouco muita vai ter que ter a mãe, trilha com o bebê reborn. é, do jeito que tá, né? Mas então tem muita gente que traz muita ideia, só que eu sei que se eu abrir um público novo, um produto novo, eu vou perder. Eu vou ter que criar processos novos, eu tenho que pôr gente que, com outro expertise dentro da empresa, outro know-how. Sendo que eu podia pegar esse dinheiro e investir mais no próprio público que eu tenho. Isso. E, cara, o que que eu percebo? O público que eu tenho é gigantesco. O tamanho de crescimento que eu posso ter é muito grande. Então, se você acha que você bateu o limite do seu público, você não está faturando nem 10, 20, 50 milhões, cara, dá para crescer muito mais. Dá pra crescer, é verdade. Ainda mais Brasil, que assim, é muito grande, tem um público muito, muito grande. Pô, legal. Aprofundando mais nesse assunto, você nos últimos anos cresceu bastante. Como que foi o crescimento da sua equipe? Qual foi seu pensamento estratégico nesse crescimento? Falando uma história rápida, né? Eu comecei em urgência. O primeiro ano da empresa eu tive bastante dificuldade de ter uma boa previsibilidade de vendas. Eu lançava as minhas viagens e o pessoal comprava no próprio site ou não, estilo e-commerce assim mesmo, que eram viagens menores, né? De um dia, final de semana, e comprava lá. Eu tinha muita dificuldade com isso porque eu acabava cancelando muito grupo porque não batia o mínimo. E aí eu tinha bastante de dificuldade. E aí, procurando na internet, YouTube, achei em tour. Puta, devorei tudo que tinha lá. Eu participei do OSA primeiro, fui pro Entour Summit, fechei o tracker, devorei, vi todos os processos, organizei todo o meu processo comercial, que eu acho que a coisa mais importante no crescimento da empresa. Tem que pôr o dinheiro para o dinheiro investir de volta na empresa. E aí eu consegui ter uma previsibilidade de vendas muito boa. E aí eu consegui organizar o ano. Eu olhava para o ano, eu sabia quantas viagens eu ia ter, quantos leads eu precisava, quanto eu ia gastar com tráfego pago, eu tinha tudo bonitinho. E aí com isso eu conseguia ter um caixa bom para reinvestir dentro da empresa. Com esse caixa excedente que eu conseguia, eu comecei a trazer mais gente para dentro. Primeira coisa, comercial para dentro, um ou outro atendente. Sair do comercial é uma das coisas mais importantes. Sair da operação do comercial, não sair do comercial. Sempre tem que estar muito perto, muito, muito de olho em tudo que está acontecendo. Coloquei gente do comercial, deu certo. Coloquei gente para cuidar das operações, porque eu opero os meus grupos. E aí eu comecei a colocar gente para dentro. A gente está com 14 colaboradores, contratando mais uns 3 ou 4 agora. E foi de um ano para cá. No ano passado, nessa mesma época, em 12 meses atrás, a gente tinha 2 ou 3 colaboradores máximo, assim. Então, no último ano que eu tinha essa boa previsibilidade de vendas e uma boa operação, um bom comercial, a empresa conseguiu crescer muito, assim. E é muito, pelo menos para mim, é muito de sentir o que está precisando por momento. Porque às vezes, porque eu sou muito bom, eu me considero muito bom em estratégia. Eu não preciso trazer alguém para cuidar da estratégia, mas eu não sou muito bom com a operação. Então eu preciso trazer alguém para a operação. Às vezes você é muito bom com o financeiro, você não precisa trazer alguém direto do financeiro. Às vezes você é muito bom com marketing, você não precisa trazer alguém de marketing. É entender o que a empresa precisa para aquele momento. E aí, depois de um certo know-how, você consegue olhar para o futuro e pensar, pô, eu vou precisar de tais cadeiras e tais pessoas para conseguir crescer o quanto que eu quero crescer. Pô, legal. Você comentou sobre a quantidade de grupos que você opera. A gente está aqui em Bento Gonçalves, tá? Em alguns momentos, todo mundo aqui, um grupo de empresários, todo mundo tem que parar, responder alguns e-mails, Total. entrar em uma chamada e tudo. Mas você comentou de 60 a 100 grupos em um ano. Uhum, Um ano tem 52 semanas, então uhum, você faz mais do que um grupo por semana, em sim. média. Você acompanha esses grupos? Você tem uma operação que acompanha? Como é que é esse para entregar? Porque muita gente quer ter porque grupo é um negócio que Uhum. é bem lucrativo. Você controla a sua margem com o grupo. Exato. Você pode aumentar E é um tranquilo. diferencial, porque o grupo da Trips tu não pode comprar em lugar nenhum, só na Trips tem Só. uma experiência específica. Como Uhum. que você faz para garantir a operação, o padrão de qualidade, principalmente, desses grupos que você não acompanha? A gente tem uma operação bem diferente, não é só chegar lá e fazer o roteiro. A gente tem essa, como eu trouxe nessa operação, de ajudar as pessoas a se conectarem com você, consigo mesmas, conectar com a natureza, fazer o yoga, né? Tem uma operação mais puxada, é um pouco de ecoturismo e um pouco de espiritualidade. Então não é só jogar um guia lá que o guia vai tocar e acabou. Precisa de toda uma equipe. É, Demorou, foi duro ter outras pessoas para conseguirem
conduzir os roteiros. Acho que eu levei quase 2 anos para confiar em alguém para tocar os meus roteiros. Hoje eu tenho uma equipe, a gente chama de As Equipe, é uma equipe interna que a Legal. gente contrata de facilitadores da viagem, que são os team leaders, professores de yoga e fotógrafos. Todas as viagens têm pelo menos um facilitador, um professor de yoga e um fotógrafo. E aí a gente cria processos. Acho que tudo que você cria muito bem em processos e conduz as pessoas através desses processos, você consegue pôr muito mais gente para fazer. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o processo que eu fazia nas minhas viagens. Quando você recebe o pessoal no primeiro dia, tem que fazer uma roda de abertura. Na roda de abertura, você fala X, Y, Z. Sempre que você vai para uma cachoeira, falar para o pessoal se conectar com a energia da cachoeira, trazer energia da água, da terra, né, do mar, se for a praia. Na roda de fechamento, o que você fala. Então, são processos que eu criei, só que não dá para jogar qualquer pessoa ali. A coisa mais importante que a gente tem é o fit cultural. A pessoa tem que sentir isso nela. Que nem você falou do Nico, né? Que ele vende para ele do passado. Eu trago as pessoas que já puderam se conectar e se curar através da natureza para a gente poder oferecer isso para os nossos clientes. Então, às vezes, o cliente está nessa dificuldade. A gente tem as pessoas que já são não elevadas, né? Mas já entendem esse processo de conexão com a natureza e autoconhecimento, e a gente põe essas pessoas para ela repetir os processos. Então, chegou, você vai falar XYZ, no meio da viagem, XYZ. E aí, a gente treina essas pessoas e elas conduzem. Só que o que acontece? Quando você tem um grupo e você opera, você tem uma demanda operacional muito maior, porque você vai ter que treinar o pessoal, você vai ter que falar para eles o que eles têm que fazer, que material eles vão ter que dar para o grupo, a gente dá uns brindes e tal. Então, é grupo, mas a demanda operacional vem junto muito grande. Por isso, até você tem que ter uma margem maior, porque você precisa conseguir treinar todo esse pessoal. Mas, basicamente, tem toda uma área nossa de operações que treina esse pessoal e faz as viagens acontecerem sem eu estar, mas eu tive que construir esse processo e fazer esse processo seletivo com o fit da empresa. Essa é a coisa mais importante. E esse time de 3 profissionais, eles são terceirizados para cada. Ou eles são contratados da sua empresa? Como é que funciona? São terceirizados, é como se fosse freelancer, Aham. assim. Que nem sei contrato guia local de uma viagem para Perfeito. conduzir uma trilha, alguma coisa. A gente tem os nossos internos, a gente chama das equipes, né? A gente já tem os nossos professores de yoga, a gente já tem os nossos fotógrafos e os nossos facilitadores, que a gente considera eles da equipe, mas a gente paga para eles fazerem as viagens. Não é um salário, né? Entendi. São diárias, né? Tem um roteiro de 5 dias, vai ganhar 5 diárias. Isso só que você vai ganhar 5 diárias fazendo o nosso processo. Uhum. E aí, se você não fizer o nosso processo, né, aí a Sai. gente troca e põe outra pessoa e tal. Então, são freelancers, assim. Entendi. Bom, com uma operação já nesse nível que você está, eu imagino que você teve que superar alguns desafios, né? A propósito, todo empreendedor, eu estou nesse nível. Se eu subir de nível, desafios completamente Aham. diferentes, outro nível de desafio, é tipo um jogo de videogame. A cada Uhum. fase que tu vai passando, São novos são problemas, novos né? problemas e Uhum. vai ficando mais difícil, mais desafiador. Conta um pouquinho pra gente nessa tua jornada, quais foram os desafios que você superou, como que você superou esses desafios? Acho que um desafio grande que eu tive recente ainda, final do ano passado, começo desse ano, foi que a gente cresceu muito mais do que a gente estava preparado. Tipo, a, o número de viagens cresceu muito mais do que a gente tinha de pessoas dentro da empresa para executar com muita qualidade. Porque às vezes a gente fala, pô, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, a gente cresce demais, só que a gente não tem a estrutura, Verdade. né? Porque aí, pô, você vai de ano passado de 20 viagens em grupo com aéreo e tal para 60, você cresce em 3 vezes. E aí demandou um nível de estrutura interna muito grande. Pô, você tem que toda, toda viagem você tem que fazer uma reunião pré-viagem, uma reunião pós-viagem com a nossa equipe, você tem que enviar os materiais, tem que pegar os materiais, enviar para outras pessoas, tem que treinar, você tem que fazer muita coisa que a gente não estava muito bem preparado. E aí aconteceu da qualidade, caiu um pouquinho, o nosso NPS sofreu um pouco, a gente tem um NPS muito alto, de 92%, e aí com esse crescimento acelerado caiu para 60, 70, a gente se sentiu um pouco. Mas aí
eu tive que frear o crescimento literalmente. Eu tive que cancelar viagens que ainda a gente não tinha vendido para conseguir organizar a casa. Vamos contratar mais gente, vamos melhorar os processos, vamos treinar o pessoal para continuar conseguindo entregar com qualidade. A gente poderia crescer e entregar uma qualidade média, só que aí você. Só que a sua equipe não fica feliz porque tem muito trabalho para pouca gente. Seus clientes não ficam felizes porque o pessoal não está bem treinado. Você fica estressado porque tudo cai em cima de você, é sua responsabilidade. Então foi uma decisão. Vamos frear o crescimento para conseguir ordenar a casa e continuar com uma entrega de excelência, que é o que a gente quer. Nosso NPS 90%, o nível de mercado de excelência geralmente 80%. Legal. Então isso foi uma das grandes dificuldades. E é uma dificuldade de hoje, né? Eu acho que é isso. A gente vai aumentando, os problemas vão aumentando junto, eles nunca vão deixar de existir. É verdade. É o grande desafio. As empresas quebram não é por falta de vendas. É que no processo de crescimento que você começa a aumentar o risco da empresa, precisa contratar pessoas e Uhum, tudo, e o risco ele aumenta também. uhum, Então, se não tiver uma gestão eficiente, entender qual é o momento de crescer, se você realmente está preparado para isso, se existe um processo, se você tem um time qualificado para isso, uhum, porque senão você acaba entrando em uma situação muito difícil de reverter. E aí, algumas empresas quebram, na verdade, a maioria das empresas quebram, e é justamente a falta de gestão, é falta de uhum, planejamento, é falta de mentalidade. Você total. comentou sobre essa visão de ler, de ouvir, eu sou muito assim, cara, eu não costumo ficar ouvindo música. Uhum, Eu vou parar para ouvir uma música. Eu sou cristão, eu ouço louvor, então eu tô louvando a Deus ali para mim aham, é um momento de adoração, na verdade, não é sobre a música. Mas quando eu tô correndo, cara, eu tô ouvindo um podcast, eu tô ouvindo um audiobook, é o tempo que eu passo, a maioria das vezes eu passo 2, 3 horas correndo, sim. então eu tô colocando muito conteúdo para dentro. E é um Uhum, momento que muitas ideias passam na é cabeça, isso eu mesmo. paro, pego o celular, cara, preciso anotar esse negócio. É isso mesmo. A gente tem que otimizar o tempo. Nós que Uhum, somos empresários, eu sempre falo que a nossa empresa e o nosso resultado nunca vai ser maior do que nós. A gente perfeito. precisa adicionar conhecimento para subir um nível e fazer a nossa empresa subir junto com a gente. Total. Se a empresa sobe e eu fico embaixo, cara, vai virar um caos, vai virar um Uhum, problema. E exatamente. pode acontecer isso daí, da empresa te passar nesse nível de conhecimento, chegar a um ponto que eu não consigo controlar a minha empresa porque ela está maior do que a minha capacidade de controlar. E Exatamente. aí que as coisas começam a desandar, não só no sentido de eu vou quebrar a minha empresa, não, você vai perder a sua família, você vai Uhum, ver vai ficar seus filhos estressado. cresceram, Uhum, acabou um casamento, você uhum, estresse. uhum, Então a empresa ela tem alguns cuidados que a gente precisa tomar. Se a uhum, gente quer crescer de maneira saudável, tem que cadenciar esse crescimento dentro da nossa capacidade, do nosso entendimento. uhum. E nessa consultoria que a gente fez, a gente conversa muito internamente sobre o perfil dos alunos. Você, Aham. você lá, o nosso perfil era uma pessoa extremamente objetiva e capacitada. Eu Era uma, chegava direto com direto o que ao eu ponto, queria ali. e você sempre vinha com uma planilha. Cara, eu peguei aquele negócio que você me falou, tudo bem organizado, assim, de um Aham. jeito bem. Que reflete hoje na tua capacidade de atender 60 a 100 grupos no ano. Uhum, Porque sem essa capacidade analítica, de organização, de gestão, a gente não consegue ir além daquilo que. uhum, Pô, você está entre as agências que mais faz grupo ao longo do ano. uhum, Sem dúvidas, uhum, pouquíssimas. Isso daqui é a quantidade até de operadora, que uhum. opera grupo para outras agências, para operar mais de um grupo por semana, em média. Sim. É muita coisa, cara. Eu fico impressionado, Uhum, com o teu resultado. Não é à toa que você está aqui no Eclipse com a uhum. gente. Muito bom. Agora, Felipe, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. A nossa câmera agora é um agente de viagens que está perdido ali no caminho dele, não se encontrou ainda, fica tentando atirar para todo lado. O que que você falaria para ele se realmente conectar com o negócio dele e conseguir crescer? Cara, eu vou puxar da minha verdade aqui. Eu acho que momentos difíceis a gente tem, momentos que a gente não sabe o que fazer. É normal, comum, você decidiu empreender, e empreender não tem playbook, não tem alguém falando para você, faz isso agora, faz isso agora. Você decidiu buscar uma vida que faz sentido para você. Se não fosse isso, você não estaria aqui. Eu sempre puxo muito da espiritualidade, acho que você tem que estar muito perto da sua espiritualidade, seja ela qual for, seja Deus, seja alguma outra religião, seja católico, ou seja simplesmente a natureza, ou seja, sei lá, é um momento em silêncio com a sua família, seja um momento que você sente que está pertencente a algo maior.
E é nesse momento que você acha o seu caminho, é nesse momento que você encontra o que você deveria fazer, é nesse momento que você ouve a sua intuição. Eu acho que a intuição é extremamente importante, porque às vezes a gente fica vendo a coisa dos outros, tentando entender, se o outro fez assim, tem que ser assim, se o outro fez assim, cara, não, ouve o que vem de dentro, ouve o que vem de você, toda a resposta tá dentro de você, e e dá sinais do caminho que a gente precisa seguir. Os caminhos se abrem, as portas se abrem, mas os caminhos se abrem se você fizer algo verdadeiro para ti, e se você fizer o bem para as outras pessoas. Então, eu diria, busca a sua espiritualidade, busca conversar com você mesmo, busca o silêncio, busca Deus, ouve o que vem de dentro e confia. O que eu sempre penso é quem que é a pessoa que eu quero me tornar, você quer se tornar daqui 5, 10 anos. Quando você tiver daqui 5, 10 anos e estiver passando por esse mesmo problema que você tem agora, não seria um problema pequeno? Seria um problema básico? Se você quer estar daqui 5, 10 anos faturando 10 milhões, 100 milhões, o problema que a gente tem hoje é tão pequeno para essa pessoa que a gente quer ser. Então, isso é parte do processo da pessoa que a gente quer se tornar. Essa dificuldade é parte. E quando você estiver grande, esses problemas vão ser pequenos. Então, você precisa aprender eles agora, passar por isso agora, para depois isso ser fácil. Então, eu diria isso: muita conexão consigo, com Deus, com a sua verdade, com a sua intuição, e fazer algo que te pulsa, te vibra, e que você não todo dia a gente acorda feliz com o que a gente faz, mas quando a gente termina o dia, a gente olha com orgulho tudo que a gente construiu. Pô, legal. É sobre ter um porquê. É, Saber, eu tô acordando hoje porque eu preciso, porque eu vou fazer, porque eu vou ajudar. uhum, Muito legal, Felipe. Tamo exato. junto. Obrigado pelo Eu bate-papo, que cara. agradeço. Muito Obrigado, bom. Bruno. E vocês que nos acompanharam até agora, aproveita para se inscrever no canal, ativar a notificação. Tá sendo uma semana muito produtiva, mas não para aqui em Bento Gonçalves, porque toda semana a gente traz um conteúdo novo aqui no canal, sempre terça-feira às 18h30, para te ajudar a chegar no teu próximo nível também. Tamo junto e até amanhã, no nosso próximo vídeo da série.